dividimos essa matrícula e podemos contribuir muito para o Plano Nacional de Educação para atingir aquelas metas. E foi vedado, isso há 2 anos atrás. Essa frente, ela ressurgiu novamente, é um trabalho dos reitores de todas as estaduais e municipais. E como é que vocês veem isso, enquanto professores da Federal, mas enquanto estudiosos da educação no país, se isso ajudaria na educação como um todo? E a segunda pergunta é mais curiosidade mesmo quanto à metodologia de cálculo, Tereza. Principalmente daquela taxa de conclusão. Trabalha-se muito com malha, com fluxo de entrada e saída ao longo de 4 anos, o que parece que perde cursos integrais de 5 anos, eu não sei. E aí, curiosidade, se teria algum trabalho que a gente pudesse aprofundar mais na área, se a gente não poderia fazer um trabalho mais de acompanhamento através de marcador. Você marca o aluno na entrada e vê como que ele se procede na saída, se ele ficou ali dentro. Aí você consegue pegar permanência, tudo. Se existe essa metodologia que eu não conheço, ou é só entrada, só fluxo, entrada e saída para isso. Obrigado. Claudei, de Pontes e Lacerda. É um questionamento em 2 momentos. O primeiro momento é para a equipe geral do planejamento estratégico, que eu acho mais pertinente, e após, só umas ponderações talvez, mas principalmente para a equipe de planejamento estratégico. É o seguinte, tentei verificar a fundo qual que era o objetivo e o que a gente ia chegar no final com o planejamento estratégico. Quando eu levei ele para entender num ambiente macro, eu instituí ele como um formador de macros políticas. Só que, pensando num formador de macros políticas, nós já temos uma instância definidora na UNEMAT, que é o Congresso Universitário, e que a organização desse planejamento estratégico na UNEMAT se assemelha muito com a organização do último Congresso Universitário. Aí, olhando também dentro do próprio UNEMAT, nós temos o PDI, que já está vencido em 2015, e que também eu comecei a imaginar que o planejamento estratégico era para construir o PDI, fugindo de uma organização de congresso universitário, que, falando em orçamentos financeiros, nós fizemos 376 mil, esse foi 3 milhões e 100, o planejamento estratégico. Na licitação. Então foi um valor muito mais alto, talvez até menos participantes do que nós conseguimos para fazer o congresso universitário há 6 anos atrás. Então, olhando como UNEMAT, para mim pensar o que eu vou pensar e para o que eu vou planejar, eu tenho que saber o grau de efetividade que minhas decisões podem ser elencadas no futuro. O que é essas decisões de planejamento estratégico e qual efeito de política ou de decisão isso tem dentro da UNEMAT, vista a nossa organização de lei de fundação, pela 319, e pela nossa instrumentação de PDI que tem que ser elaborada. Essa é a pergunta para o primeiro momento. Qual é a proximidade entre essas 3 coisas para o comitê gestor? A da mesa, para analisar pela apresentação dos dados, nós já temos feito alguns levantamentos desse sindicato. As pessoas que vêm de fora geralmente conhecem realidades diferentes e enriquecem a nossa realidade com novos dados que trazem. Dentro das nossas discussões, nós chegamos a algumas conclusões existentes que nós discutimos mais no UNEMAT dentro do sindicato do que dentro da própria gestão. O planejamento de estratégia agora, trazendo vocês, equaliza essas 2 coisas e faz com que a gente enriqueça os nossos dados. Nós temos mais alguns dados, principalmente no campo de atuação de cada campus, cada curso, em que alguns, até conversei com a professora, que divergem um pouquinho, alguns que complementam esses dados que apresentados por vocês. Só queria saber, na concepção de vocês, qual o plano que os governos têm para cumprir essa meta? Porque, como a gente viu, é praticamente impossível a gente chegar no final dessas metas, principalmente na expansão do ensino superior.
para os dois postulantes da mesa, era somente essa pergunta: qual o plano que vocês conhecem que já está em ação para a gente cumprir essas metas que o governo colocou? Obrigado. Eu não vi mais nenhum inscrito. Malheiros, eu vou fechar o bloco. E depois o Rodrigo, professor Malheiros, depois o Rodrigo, e a gente fecha o bloco, então, para a discussão da mesa. Mais uma vez, parabéns pelas apresentações, foram muito ricas e nos dá bastante subsídios para as discussões, sobretudo o planejamento da nossa instituição. Bom, as instituições de ensino superior do Norte e do Centro-Oeste, muito preocupada com a fixação dos doutores da região amazônica, solicitou ao CNPq, à época, em 2012, um planejamento para que esses profissionais fixassem a atração e fixação dos doutores. Então, foi estipulado um valor para tal. Sobretudo porque no interior é difícil a atração, só via concurso público, e quando há concurso público, é um atrativo, não consegue fixar um doutor na instituição. Bom, eu estou chamando essa atenção porque seus números, Tereza, são muito interessantes, sobretudo para o ensino de graduação. Nós, até então, nós estamos numa contramão que nós não estamos conseguindo atrair os nossos acadêmicos. E mais do que isso, nós não estamos conseguindo fixar esse acadêmico na instituição. Eu não sei se você tem alguma experiência, conhece alguma experiência de alguma instituição, ou se você está pensando, já pensou nisso, qual é a forma, qual é a metodologia, de que maneira a gente pode minimizar essa problemática, que é uma problemática enfrentada por diversos cursos dos 13 campos da instituição, da UNEMAT. Eu penso que é o mesmo em alguns cursos da UFMT, ok? Não sei na Federal de Goiás, a realidade da Federal de Goiás, mas eu gostaria que você relatasse alguma experiência, qual a estratégia, agora uma estratégia bem interessante também falar, em estratégia para a atração e fixação do aluno de graduação nas universidades. Bem, primeiro quero parabenizar os... Você começou falando da pós-graduação, pesquisadores e tal, e você terminou falando da aluno de graduação, não é pós-graduação? De graduação? Vou complementar então, eu acho que vai complementar um pouco. Na verdade, eu quero parabenizá-los também pelas falas, foram bastante ricas do ponto de vista quantitativo. A gente que tem uma formação acaba gostando um pouco dessas contas que acabam, essas projeções que acabam acontecendo, né? Mas a pergunta vai mais para o professor Nelson, não que a professora Tereza também não possa colaborar, mas é em função de financiamento de pós-graduação, né? Nós temos hoje um avanço da pós-graduação via CAPES, ou seja, a CAPES vem aprovando gradativamente um número cada vez maior de programas de pós-graduação. Isso é natural que as universidades avancem programas de verticalização, já que a formação dos seus doutores, seus quadros, vem aumentando consideravelmente o número de doutores, mas nós não temos uma equidade entre o tratamento que é dado para as estaduais e para as federais. Eu vi que o professor fez uma projeção do quanto as estaduais e as federais devem contribuir na formação de mestres e doutores, mas a gente não tem, e aí talvez já tenha, ou evitar que a gente tenha que fazer essas contas de projeção também, do quanto é o percentual investido para a formação de mestres e doutores via CAPES nas estaduais e nas federais, já que não é novidade para ninguém que a CAPES faz uma distinção muito dura que atrapalha consideravelmente o desenvolvimento da pós-graduação das estaduais. Bom, nós vamos fechar esse bloco. Eu vou passar a palavra para o professor Nelson primeiro, professora Tereza,
E no final, Claudeir, nós vamos responder pelo comitê as suas questões, eu, Chico. Sempre as perguntas dão uma mexida geral em algumas coisas. Acho que eu posso fazer uma análise aqui que vai misturar um pouco do Chico com a do Rodrigo. Uma parte que o Francisco falou, que foi exatamente o papel dos estaduais, dos federais, o dinheiro dos federais e também dos estaduais, e a parte CAP, CNPq, FINEP, talvez, com o sistema estadual. A minha análise sobre essas coisas, primeiro concordo com vocês, tem toda essa verdadeira, toda essa análise que vocês fazem. Tem uma discussão no contexto do Plano Nacional de Educação também, que é a constituição de um Sistema Nacional de Educação. Né? No contexto da educação básica, eu tenho defendido que uma evolução num sistema desse, em termos de financiamento, eu estou querendo entender também que as análises de vocês passam por financiamento. Né? O Francisco foi bem explícito, e o do Rodrigo agora, em relação ao financiamento, também pelo lado da CAPES, do organismo de financiamento da pesquisa, da pós-graduação, também pelo financiamento e aprovação de novos cursos, que significa financiamento no final da história. Eu sinto isso há muito tempo no ambiente da Andifes, né? Eu frequentei muito o ambiente da Andifes, eu fui pró-reitor, vice-reitor e tal. Vocês devem frequentar ambientes de fóruns, né? Fóruns, no caso da Bruem, eu frequentei das federais. Existe no ambiente das federais essa disputa com as estaduais, assim como existe também as disputas com as municipais. Se você for olhar a RDB não deixa claro de quem tem a responsabilidade da educação superior. Essa foi uma artimanha na RDB, que a RDB colocou a responsabilidade para os municípios bem claras, colocou responsabilidades bem claras para os estados, e para os municípios até diz que o município só pode investir em educação superior depois de atender tudo que ele faz, né? E com boa qualidade, ou seja, está ainda abstrato também o que quer dizer isso, né? Mas para a União ficou em aberto, entendeu? Então você pode querer imaginar que o restante ficou para a União, o que não é verdade. Então, os municípios, é bem claro que só podem investir em educação superior depois de atender as necessidades dele. O Estado pode investir em educação superior, não tem problema. E a União não falou nada, não foi falado nada sobre a União. Então, você não pode pegar a RDB para dizer que a RDB disse que a União fica com a educação superior. Você pode querer fazer uma inferência a partir do que sobrou, que foi a educação superior, que ficou sem ninguém, sem dono dela, vamos dizer assim. Mas na minha análise, a partir do Sistema Nacional de Educação, você pode entrar por aí para fortalecer essa ideia. E no meu entender, deve existir sim uma colaboração, um sistema de cooperação entre a União e os Estados com relação à educação superior. Eu já estou falando por mim. Eu tenho defendido nas discussões sobre o Fundeb, não sei quantos de vocês sabem como funciona o Fundeb, mas o Fundeb ele é um fundo estadual. Então você pega 20% dos recursos que têm que ser dirigidos para a educação, concentra no fundo estadual e redistribui esse dinheiro entre os municípios do estado, igualando o valor por estudante. Eu tenho defendido o quê? Que haja também uma redistribuição do dinheiro entre os estados. Porque o fundo é só estadual. Então, se você tem um estado que por aluno pode aplicar um valor desse tamanho, e o outro que pode aplicar um valor desse tamanho, esse estado aqui poderia colaborar também com esse outro estado para chegar num valor maior para os dois. Isso seria realmente pensar um sistema nacional de educação. E no meu entender, um sistema nacional de educação no âmbito da educação superior poderia enveredar por essa discussão também. É claro que tem resistências de novo. E é claro que isso aí se redistribui com relação a essa discussão toda, envolvendo CAP, CNPq e tudo mais.
você falou também sobre evasão, né? Vou deixar mais para a Tereza comentar sobre evasão, mas um pouco que eu estudei sobre evasão durante um período, a evasão, ela tem, as pessoas às vezes querem culpar a instituição pela evasão, mas é muito mais complexa a evasão. Ela tem componentes do indivíduo, tem componentes da instituição, a instituição tem que realmente se preocupar com a evasão, e tem o componente do externo, né? Que nem é do indivíduo e nem é da instituição. São componentes externos aí do ambiente externo da universidade e externo do indivíduo. E essas coisas se misturam. Tá? Essa discussão é muito complicada assim. Fechando um pouco essa parte do Rodrigo, entrando também com o Malheiros, por isso que eu tinha entendido um pouco diferente do Malheiros, não sei se eu consegui responder bem, estava indo no rumo que eu pensei uma coisa. O seu encerramento ficou meio complicado para mim. Eu venho lá da UFG, da Federal de Goiás, da Física, e no Instituto de Matemática e Física tinha Matemática e tinha Física. A gente só conseguiu fixar professores lá quando as pessoas da casa saíram fazer pós-graduação e voltaram. Houve um monte de tentativas de trazer, entre aspas, estrangeiros. Teve até uma época de estrangeiros, mesmo indianos, na matemática. Mas o pessoal ia para lá e depois logo achava outra perspectiva melhor nessa época, em São Paulo, mesmo no interior de São Paulo, em Minas Gerais e tal, ou na UNB, em Brasília, logo ali, né, no nosso caso, e saía da Federal de Goiás. A Federal de Goiás não atraía. Então isso só foi possível, e nessa época não tinha ainda em Física, só tinha mestrado em Matemática e não tinha nenhum mestrado em Física. Então a ideia era concentrar essas pessoas para abrir a pós-graduação. Isso só foi possível quando alunos nossos saíram e voltaram, o que é um processo longo. Mas agora tem mestrado, doutorado em matemática e tem mestrado, doutorado em física. Isso, na verdade, foi no processo da minha vida, né? Eu entrei lá como aluno de graduação, fiz física, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. Eu tive que sair para fazer o mestrado, voltei e participei dessa discussão toda lá. E hoje a gente faz o exame, só quando aconteceu isso, as pessoas do local, indo e vindo, é que o processo se estruturou. Isso foi o quê? 30 anos, 35 anos. Entendeu? Outra coisa que a gente está vendo agora lá é exatamente os campos. A universidade expandiu muito, campus de Catalão, Jataí, cidade de Goiás, e vai abrir agora o campus de cidade ocidental pelo entorno de Brasília. O que acontece? A pessoa vai para Catalão, vai para a cidade ocidental, vai para Jataí e quer logo sair. Aí já vai fazer concurso lá em São Carlos, vai fazer concurso no interior de São Paulo, é muito próximo ali de Catalão. O de Jataí logo, alguns podem até vir para cá, para Mato Grosso, né? E faz aquilo ali como um local de pegar experiência, fez aquele concurso e tal, pegou um pouco de experiência e vai embora. É claro que fica um tanto. E a minha interpretação é que existe um processo de depuração aí também. Porque é preferível você ficar com aquele tanto que ficou e se dedica a ser um cara que vai desbravar, né, aquele ambiente novo e abrir novas fronteiras ali, e vai ficar e vai formar as pessoas com carinho e com dedicação, né, fazer daquilo da vida dele, que eu sinto muito isso em vocês daqui, né? Os que vão ficando é os que vão realmente fazer história naquele local. E isso aí leva tempo, é um processo realmente complicado. Eu não sei se na Federal de Goiás, por exemplo, isso já se estabilizou. Com o SISU, né, indo para alunos de graduação, esse movimento aí existe. E é um movimento fortíssimo. Eu acho que as instituições ainda não conseguiram avaliar o que está acontecendo. O trabalho da Tereza, que eu já percebi no Universitas e aqui, também prestando atenção agora, está tentando dar uma permeada nesse lugar. E no SISU para dar uma entendida do que está acontecendo. Por outro lado, é um processo interessante na minha visão. Você dá uma mexida e tentar homogeneizar mais um pouco o país, diminuir as desigualdades sociais. É claro que você pode vir um grupo de paulistas para cá, né? 100 paulistas que vêm para cá,
isso é uma coisa que a gente está com preocupação lá na Federal de Goiás, que está acontecendo com a estrutura de estudantes da Federal de Goiás. A gente quer acompanhar para ver. Até porque teve um cursinho lá de Goiânia que pediu para colocar bônus para alunos goianos na Federal de Goiás. Não sei se aqui aconteceu, porque você vai estar espalhando aí pelo Brasil, para dar um pouco de concentração das pessoas ali. Então esse processo das pessoas ficarem andando, eu acho ele interessante para o país. Claro que o tanto vem e vai voltar, mas o tanto que vai ficar, eu acho que tem condições de dar mais uma homogeneidade aqui nas desigualdades e tudo mais. E mudar a visão também de uma região em relação à outra, né? Às vezes as pessoas de uma região passam a ter uma visão um pouco diferenciada se tem pessoas que se deslocaram, vivem naquele outro local. Então eu acho que isso a longo prazo é um processo interessante. É claro que a gente está sentindo isso na Federal de Goiás, que é o seguinte, chegam muito, principalmente com os cotistas, chega gente lá na Federal de Goiás que não tem um tostão no bolso, chega com a malinha nas costas e vai procurar a área do assistência estudantil para ver onde é que ele vai dormir. E a pessoa está se matriculando. É claro, não é nem curso de medicina, nem curso de direito, são os cursos de matemática noturna, de geografia noturna e tal. E a universidade tem que atender, é mais um problema. Conversando com a Elisete, vocês não têm programas de assistência estudantil, né? Bolsas, programas de casa, programa de assistência de restaurante universitário estruturado e tal. Então, essa vertente vai ter que entrar, no entender, na preocupação de vocês aí, né, nesse futuro, né? Não sei se eu consegui permear bem aqui, mas nós lá em Goiás temos também essa preocupação com o CAP, CNPq e FINEP, em termos do privilégio, entre aspas, que é dado para um lugar que já está estabilizado. Né? Por isso, quando eu fui convidado para ser adjunto na CAPES, na área da educação, esse foi um componente que pesou para falar, vou topar esse negócio. Entendeu? Porque o Romualdo é da USP, aí ele entrou em contato comigo, porque ele tinha que indicar nomes para cá, perguntou se eu podia indicar meu nome. Eu falei, pode indicar. E um dos componentes que me levou a aceitar foi exatamente esse. Bom, um cara da USP, um cara de Goiás e tal, eu posso contribuir lá de algum modo para, na hora que tiver uma decisão, uma discussão e tal, chegou, calma lá, eu sou de Goiás. Né? O João, da Federal de Goiás também, no CNPq. Então, à medida que essas coisas vão acontecendo, isso significa mudança de poder no país, né, em termos acadêmicos, porque antes era tudo muito concentrado, esses grupos todos, essas comissões todas, eram só de USP, Unicamp, Federal do Pernambuco, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais, era só esse pessoal aí. Então, acho que à medida que, no meu entender, essa expansão das federais vai fazer muito isso. A Federal de Goiás mesmo passou de 1.200 professores para 2.400. E essa expansão foi praticamente de doutores. Então, você vai ter a Federal de Mato Grosso também deve ter acontecido isso, e à medida que esse grupo de doutores, todos jovens, né, vão entrando e vão ocupando, essa configuração vai ser alterada. Vai ser alterada. Na hora que olhar uma instituição estadual de um estado que não é desse centro acadêmico estabelecido, vai olhar com outros olhos. Isso existe sim. Aí é ocupar espaço, né? Aí é a estrutura de poder mesmo, que existe a ocupação de espaço. Não é na marra que a gente vai conseguir mudar essas coisas. É protestando, é brigando com os proretores de pesquisa, né? Protestando nos fóruns e tal, os reitores protestando e pedindo essa colaboração aí para que seja o Sistema Nacional de Educação mesmo e tal. Tem essa dica desse componente importante, né, nesse contexto. Bom, tem uma parte interna de vocês, do Conselho Universitário, tá? Eu não sei como é que é muito bem, eu não conheço o estatuto, mas o PDI, ele é um documento obrigatório nas instituições hoje, né? Por conta de, não sei se vocês estão associados aos sinais ou não, né? O Conselho Estadual de Educação vinculou vocês aos sinais. Pois é, tem de cooperação. Então, o PDI é um documento obrigatório, e é claro que, desbilhotando um pouco, né?
eu vejo o planejamento, como vocês estão fazendo, esse planejamento vai ser base para um monte de coisa. E não só para um PDI. O planejamento é base para as ações de gestão, é base para a cabeça, o cérebro de cada um da comunidade universitária, e base para o PDI. E nós temos lá na Federal de Goiás o programa de gestão estratégica. E esse programa de gestão estratégica é base para o PDI. É base para avaliação institucional, é base para um monte de coisa. Entendeu? Então, eu vejo assim com a experiência que eu tenho lá na Federal de Goiás. Posso ter estendido um pouco aqui, mas é que as perguntas são sempre envolvem muitos relacionamentos. Né? Professora Tereza? Sobre a pergunta do Chico, né, Chico, eu já tinha falado que eu acho que o Plano Nacional de Educação deve ser o nosso poder de barganha, porque, como o Nelson fala, as federais sozinhas não vão dar conta de cumprir o plano. Tá? Então, eu acho que em cima do Plano Nacional de Educação, e eu vejo aqui no Mato Grosso, ainda temos um privilégio, né? Nós temos uma federal, um IF e uma estadual. Ótimo. Se tivéssemos Minas Gerais, deve ser uma loucura para brigar, né? Porque é muito, né? Nós ainda somos poucos, né? Apesar de já ter criado o curso da Universidade de Rondonópolis, mas ela ainda não foi oficializada. Então, eu acho que tem que pensar. Para mim, eu acho que o Plano Nacional é o poder de barganha. Tá? Eu acho que a gente precisa apresentar nas metas e aí dividir responsabilidade. Eu ia falar justamente isso. O Sistema Nacional, apesar de ele não fica claro, né, no plano, mas ele é o que vai dar conta disso, né? Eu acho que acabou a hierarquia. Não tem a hierarquia. Eu acho que agora nós temos um plano que tem que dar conta, temos que ver o que no Estado isso significa e quem é que tem a tradição de oferecer isso, que vai poder oferecer, e quem é que não vai, quem é que tem aquela tradição ou não. Tá? Então, eu acho que respondeu isso. A questão da metodologia do cálculo é o seguinte: quando nós fizemos em 2004, 2005, o INEP chamou o Grupo Universitas, né, para qualificar, escrever sobre os dados da educação superior de cada estado. E nós fomos representantes de Mato Grosso. E eles fixaram as taxas, como deveriam ser calculadas as taxas. E eles chamavam a atenção de que você não pode calcular uma taxa de sucesso de apenas um ano. Porque se você observar, porque você pega todos que ingressaram, todos que colaram grau em 2010, entendeu? Então, em determinados momentos, você tem que ter um ponto, é maior do que o outro, então você tem que fazer ao longo. O que nos preocupa ao longo de 2007 é que ela não tem compensado a outra. Então, assim, se você olhar para trás, tem anos que é 100 e pouco, aí o outro é 99, 100 e pouco, então um ano está compensando o outro. Mas o que preocupa é que a partir de 2007 isso não acontece. Tá? Então, existe mesmo uma questão. Lá na Universidade Federal, como eu faço parte da assessoria de gestão de dados, eu tenho feito um estudo que eu tenho estudado assim, o ano de ingresso do aluno, conclusão, taxas de retiro, mas aí eu trabalho no projeto pedagógico do curso. Entendeu? Aí eu faço isso internamente. Então, eu acho que a taxa de conclusão ela não deve ser vista, ela deve ser um indicador para que eu possa explicar, porque no meu estudo que eu fiz de evasão, o grande problema às vezes não é a evasão, é a retenção. O aluno está retido lá. O que faz esse aluno ficar retido? Esse é um estudo. E eu acho que o Nelson fala, quer dizer, com ingresso diferenciado, você tem ingresso de alunos de cotas, esses alunos são trabalhadores, considere que as universidades, tanto as públicas, a maioria dos cursos em horário integral, ele vai fazer uma trajetória diferente daquele que não trabalha. E outra coisa, na Universidade Federal, você tem bolsa, mas a bolsa é R$400. Ele está no emprego de 700, de um salário, ele não vai largar. Então, ele acaba fazendo uma trajetória acadêmica diferenciada. Entendeu? Então, ele vai levar mais tempo. Tanto é que a gente... O que é o mínimo? Qual o termo do mínimo, né? Carga horária mínima, né? O mínimo que ele pode cumprir. Então, esse é um estudo que eu chamo a atenção do observatório, porque, na medida que as instituições adotam, reconhecem a necessidade de ingresso de pessoas por vagas diferenciadas, ampla concorrência, ação afirmativa, ela tem que reconhecer que essas pessoas têm que ter um olhar diferente aqui dentro. Não criando grupos, mas um olhar diferenciado. Tá? Então, essa é a minha proposta. Quer dizer, lá na assessoria, eu tenho feito essa proposta. Ele indica pra gente, o interior tem uma taxa de diplomação muito pior do que a capital. Por que o interior tem? Ele saiu, porque tem que
olhar o dado assim, ele continua lá dentro ou ele já desistiu? Ele já foi embora. Você vê lá a taxa que eu mostrei, é 30% de trancado. Há um crescimento do que desiste, mas o programa está no trancamento. O aluno está mostrando para a gente, olha gente, eu preciso de um tempo para resolver minha vida. Seja porque eu não escolhi o curso que eu quero, seja porque... Então a gente precisa olhar isso. Então, a proposta é que a gente venha estudar esses alunos. O grande problema é os sistemas de tecnologia de informação que não fornecem o dado do aluno, por conta da questão da manter a transparência, que não pode. Então você tem que passar pelo comitê de ética, ele tem que aprovar no comitê de ética, então isso são passos que eu acho que não necessariamente precisaria ser assim. A Universidade Federal do Paraná, ela faz o seguinte: à medida que o aluno tranca, ele começa a receber no e-mail dele, por que você está trancando? Você está entendendo? Ele começa a receber para responder, porque eu estou precisando trabalhar, porque eu desisti do curso, entendeu? Alguma informação, porque como o Nelson disse, o abandono e a desistência, ele não é uma coisa só do aluno. Também não é uma coisa só da instituição, entendeu? Ele é uma série de fatores. O estudo Lobo, né, que é um estudo que vem sendo desenvolvido há um tempão, e o pessoal da Bahia também vem desenvolvendo, é uma série de fatores, que passa até pela questão do capital cultural. Muitos desses alunos são os primeiros a ter educação superior, você está entendendo? Então, como é que ele enfrenta isso? Como é que ele vai trabalhar essa questão? A questão do próprio mercado de trabalho. Então, são série de fatores que a gente precisa compreender, tá? Então, assim, a taxa de conclusão, ele é um indicador, mas cada um deverá trabalhar com o seu, entendeu? E entender, porque ela só dá, tanto é que aparece agora o aluno trancado. Então, porque não é só uma questão, porque não fazer naquele tempo não significa que você vai ter menos, vai ser pior ou melhor do que o outro. Se eu fiz mobilidade internacional, se eu fiz projeto de pesquisa, se eu participei de projeto, eu posso fazer no tempo, eu tenho um outro tipo de formação, tá? Então, eu acho que essa é a coisa. A questão da fixação do aluno, o SISU, eu já tive, na verdade, 2 trabalhos. Fiz uma dissertação de mestrado, uma aluna para estudar o SISU, né, mostrando, né, a característica do SISU. Eu tenho outros alunos que estão discutindo a questão da reopção. Então, a gente vem trabalhando isso. Se você olhar os objetivos do SISU, uma delas é a mobilidade mesmo do aluno. Tá? Ele quer que o aluno tenha essa possibilidade de mudanças, né? Lá na Federal a gente tem acompanhado, tem uma mestranda que vem acompanhando o sistema, tem aluno que já mudou 5 vezes de curso. Entendeu? E toda vez que ele muda, é uma questão. Então, eu acho que o SISU ele vai precisar ser estudado. Tá? Os reitores vão ter que olhar isso, porque algumas instituições têm fluxo muito grande, outras não têm, outras retêm, outras não retêm. Ele precisa ser olhado, tá? Ele precisa ser estudado. Você está entendendo? Até que ponto? Até porque, e ele precisa ser estudado de várias formas. Uma coisa que eu digo que é básico hoje o aluno tem que ter acesso à informação do curso. Entendeu? E ele não tem. Então, eu vou dar um exemplo da Federal. O aluno, ele olha lá, porque o aluno hoje, todo mundo sabe que o aluno escolhe o curso pelo ponto. Eu vejo quantos pontos eu tenho. Você tá, eu quero esse mais. Não. Ele ainda... Agora eles começaram a entender a dinâmica, que se ele se manter na primeira opção e for para a segunda, ele está concorrendo sempre na primeira opção. Ele entendeu, mas no primeiro momento ele não entendia isso. Tá? Mas quem que fizeram? Os colégios particulares foram atrás, começaram a pedir esclarecimento, me procuraram várias vezes. Se você não quer esclarecer como é que os alunos, olha, eu não sou mais do sistema de seleção, vocês têm que procurar o sistema de seleção. O setor público não fez isso. Entendeu? Então eu vejo muito aluno que vai me procurar, muita mãe eu já fui coordenadora de vestibular, isso gruda na gente, já que eu entendo isso até o resto da vida. Aí fala, você não quer esclarecer para o meu filho como ele tem que fazer a opção? Entendeu? Então, assim, a dinâmica ainda é complicada. Mas mesmo assim, quando ele está fazendo a opção, ele quer optar por um curso. Entendeu? Então ele vai procurar o que é o curso. Na Universidade Federal ele não acha isso. Ele vai procurar. Eu vou dar um exemplo do curso de saúde coletiva. Se ele procurar, ele vai achar lá, projeto político pedagógico do curso. O que é isso? Aí ele abre, tem 200 páginas, ele já não leu mais. Não leu, 200 páginas não vai ler. Então, nós precisamos mudar o sistema de informação para esse aluno. Ele tem que ser mais prático, ele tem que dizer... Por exemplo, eu tenho alunos da nutrição que dizem assim, não, eu não sabia que ia ter química. Entendeu? Ele não sabe, ele não tem esse esclarecimento. Então, e com a questão do SISU, uma taxa menor, né? A questão de que ele vai fazer várias vezes, ele vai fazer essa mobilidade mesmo. Uma das questões que eu acho do papel de fixar o aluno são projetos que estavam previstos. O Nelson falou que ninguém sabe como fazer aqueles 10% de extensão na curricular.
eu acho que não é cada curso. Eu acho que os cursos, eu acho que é repensar seus projetos político-pedagógicos multidisciplinar, onde aquele aluno participa de outro curso. Então, eu vou dar exemplo da saúde, nós temos o PET Saúde. Aluno da nutrição, participa com a enfermagem, com a medicina, entendeu? E aí eles começam a se conhecer, porque por mais que a gente relute, e eu reluto por isso muito, e não existe curso novo. O curso mais novo para a gente é da educação, né? Mas não é essa a realidade do aluno. Então, ele quer, se você faz uma pergunta, ele quer sempre médico, engenheiro, direito, ele não conhece, poucos querem ser física. Na medida que eles começam a conviver no grupo e veem o papel que ele tem no sistema de saúde, estou falando da saúde, ele começa a reconhecer que eu posso ser nutricionista, eu vou fazer pesquisa. Então, ele precisa estar cada vez mais cedo nesse projeto. Porque se a gente deixa para fazer isso lá no ciclo profissional, ele já desistiu. Então, a experiência que a gente tem na saúde hoje é criar projetos que o aluno entre logo no primeiro semestre, ele fazer parte do grupo de trabalho. Aí ele vai lidar com médico, enfermeiro, nutricionista, biólogo, pedagogo, educador físico, e aí ele vai tentar reconhecer. E até chega a pensar, nossa, eu não queria ser isso não, eu queria isso mesmo. Então, os projetos, que eu acho que esses 10%, eles vão fazer a gente repensar os nossos projetos pedagógicos, né? Para que você pense na interdisciplinaridade, na presença de outros, e aí ele passa a conviver com isso, tá? E a questão da fixação das pessoas, Mato Grosso tem um problema sério, né? Nós também temos esse problema, para vocês terem ideia, nós temos 6 vagas de professores. Agora, eu vejo que criar a pós-graduação, que eu acho que o Menos falou, é quem é daqui, volta, faz e fixa. Outra questão é as fontes de financiamento para pesquisa. Tá? Eu acho que aí, vou resgatar o papel da FAPEMAT, que ela tem que ter esse olhar de que nós precisamos financiar, correr atrás, porque a pesquisa, ela fixa as pessoas. A pesquisa, segundo o Bourdieu, né, dentro do campo universitário, a gente basicamente não é conhecido pela graduação, o que nos reconhece é a pós e a pesquisa. Ela nos dá a oportunidade de participar de outros grupos. Você está entendendo? Então eu passo a participar, e aí eu passo a discutir o papel do Mato Grosso faz isso. Porque eu estava falando com o Nelson, as pessoas não conhecem Mato Grosso, não conhecem o Brasil. Nós, quando estamos fazendo esse trabalho do INEP, eles colocaram Mato Grosso do Sul junto com Mato Grosso. Olha, vocês dois vai fazer o trabalho. Eu dizia para o Nelson, eu saía todo dia, sexta-feira, às 8 da noite, chegava lá de manhã, trabalhava sábado, domingo, voltava. Na hora que nós fomos apresentar, nossa, vocês foram rápido também, né? Tão pertinho do outro. Eu falei, não, senhor, são 700 quilômetros. Então, as pessoas não conhecem essa realidade. Então, ocupar espaços, entendeu? Ocupar espaço significa defender as nossas diferenças, né? Hoje nós estamos com a professora Luciana Andifes, eu acho que a ProEMS deve ter os seus espaços, porque nós não falamos da nossa realidade. A nossa realidade não é essa, entendeu? Então, eu vejo tanto o papel da pós, que eu acho que a gente tem que incentivar a pós, criar a pós, porque ele fixa, os médicos só ficam onde tem residência. Não adianta criar cursos, qual é a briga agora, pessoal da medicina? Não adianta criar curso aqui se você não fixa a residência, ele vai para São Paulo e fica em São Paulo. Então, criar pós-graduação e a pesquisa. Tem que ter um olhar diferente. Nós temos que financiar a pesquisa para que a gente possa ter a oportunidade de divulgar os dados. E aí sim, quando um professor, doutor, chega num lugar em que ele tem a vantagem de implantar alguma coisa, porque ele não vai ser mais um lá da USP ou da UNICAM, ele vai chegar aqui e vai implantar, mas ele precisa, a primeira coisa que ele quer, um computador de última geração, uma máquina que não sei o que, um laboratório, então isso precisa de financiamento. Então eu acho que essa é uma questão. A pós-graduação, apesar de nós já termos atingido as metas, ela tem um outro papel, que é o papel da fixação, o papel da renovação, entendeu? É outro papel, tá? Eu acho que a gente pode. Bom, nós estamos encerrando, mas eu quero dar uma resposta rapidamente aqui para o Claudeir, que perguntou sobre os objetivos do planejamento estratégico e para onde nós queremos chegar, para onde vamos e qual a relação do PDI, Congresso e o grau de efetividade do planejamento. Claudeir, no primeiro momento do período da tarde, nós vamos apresentar, e por isso que a gente não está falando muito aqui, o planejamento estratégico. Quais são os objetivos, quais são os princípios e qual é a metodologia, tá? Então, assim, todos venham à tarde, nós vamos trabalhar com o que é o planejamento, qual é o objetivo e o que nós pretendemos no período da tarde. Só para fazer uma consideração, o professor Nelson já nos ajudou com a resposta.
E em relação ao PDI e ao Congresso, Claudeir, nós pensamos que esse planejamento é estratégico. Nós pensamos que o que vem da comunidade, o resultado disso, vai culminar sim e deve ser utilizado por todos os outros planejamentos. Não somente o PDI, mas o PDI, que é obrigatoriamente, nós temos que construir agora, porque o nosso está aditado, o PDI, o PTA, os planejamentos dos cursos, os planejamentos das pós-graduação, enfim, nós esperamos que essa discussão, ela sirva para implementar todos os outros planejamentos, porque essa é uma discussão maior. Essa é uma discussão que nós vamos pensar a universidade, para onde nós queremos ir, por isso traçar essas metas para 10 anos. E o grau de efetividade vai depender do nosso grau de comprometimento com a proposta que nós estamos construindo e de acreditar que, enquanto comunidade acadêmica, nós podemos construir um planejamento que não seja um planejamento de gestão, mas que seja um planejamento da comunidade acadêmica. É essa a nossa grande expectativa, que a comunidade, ela se colabore, participe e sinta-se co-participativa nesse planejamento. Em relação à gestão, que está, atualmente, nós temos conversado muito e estamos percebendo um compromisso muito grande da gestão em estar trabalhando com as suas metas e com o seu planejamento a partir do que a comunidade acadêmica vai demandar nessas metas do planejamento. Tá? Então a gente vai discutir muito mais sobre o planejamento no período da tarde. E para o professor Nelson, ele nos disse aqui assim, olha, vocês estão sendo muito ousados em trabalhar com um planejamento que é totalmente aberto. E deu o exemplo do planejamento do Reúne, que já vinha com quase que um modelo, né? Um enquadramento a partir de um orçamento que ali podia se colocar. Nesse primeiro momento, pensar esse planejamento é estar totalmente aberto para nos conhecer, para saber quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades e a partir delas podemos traçarmos os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas metas, os nossos sonhos. Por que não sonhar? Agora, nós teremos na continuidade desse planejamento, um segundo momento, e aí o professor pode até ir nos orientando, que todas essas necessidades abertamente elencadas, elas serão colocadas em prioridades. E essas prioridades elencadas, elas estarão, isso é a proposta, vocês vão ver à tarde, elas estarão de acordo com o orçamento. E por isso nós estamos trabalhando diretamente com a equipe do orçamento. Porque as metas prioritárias a curto prazo para o ano de 2016, elas dependerão do orçamento que nós temos para cada curso. E é uma revolução quase pensar isso dentro da Unemar, porque agora nós vamos ter que pensar orçamento por curso, por faculdade, por campus e para a Unemar como um todo. Eu acho que essa sim, de um modo geral, se o Chico quiser dar uma contribuição, nós estamos aqui com 12h30, dentro do prazo que era previsto para terminar meio-dia, tivemos meia hora de atraso. E eu gostaria aqui de agradecer o professor Nelson. O professor Nelson vai ficar conosco hoje e amanhã e vai estar no planejamento discutindo orçamento e financiamento. E uma das coisas é como calcular o nosso custo aluno. Enfim, ele vai discutir com uma equipe do orçamento e do planejamento para que essa equipe também potencialize o planejamento. A professora Tereza retorna hoje, daqui a pouco, para Cuiabá. Nós queremos agradecer muito e dizer para a Tereza que ela já é uma parceira nossa nesse planejamento. Qualquer coisa a gente vai correndo atrás da Tereza. A todos um bom almoço e esperamos revê-los às 14 horas. Muito obrigada.